Biden parece outra pessoa, dá um discurso muito enérgico e vigoroso e garante: vai combater o Putin e considera o Trump como uma ameaça à democracia. Será que isso muda o resultado do jogo eleitoral? Vamos falar um pouquinho também sobre o pedido de Israel para tentar retomar as relações com o Brasil. Será que de fato isso vai acontecer? O Brasil não se mostra muito disposto. Enquanto isso, a gente tem a Índia enviando mais de 10 mil soldados para a fronteira com a China. O que está rolando entre os dois países que, lembrando, fazem parte dos BRICS? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o New York Times, que garante que há uma crise estabelecida entre Estados Unidos e Ucrânia. Por que isso está acontecendo? Não é só pela questão das verbas, e também a Rússia, que fala que nesse momento a OTAN está se preparando para a guerra. Portanto, a Rússia não pode ficar para trás e deve responder aos anseios militares da organização. Vai lembrar, pessoal, que a Venezuela convocou organismos internacionais também para fazer vistoria das suas eleições. O que isso representa para a democracia do país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Para tudo, hein, pessoal, que eu tenho uma dica sensacional para você. Esse mês de março, é o mês do consumidor e a Insider, loja parceira aqui do canal, que aliás me veste quase todos os dias, fez um cupom exclusivo para quem é meu seguidor, Prof. Ricardo 15, que vai te dar acesso a 15% de desconto em todas as peças. Além disso, com a promoção que já tem no site, você pode ir acumulando ali descontos e pode chegar até 38%. Aproveita, galera, comecinho de mês ainda, né? Em março, você ainda tá com aquela graninha um pouco mais guardada, reservada, tal. Faz as compras, renova seu guarda-roupa, então dá de presente para alguém da sua família, para um pretendente, por exemplo. Eu tenho certeza que a pessoa vai curtir demais. Porque, por exemplo, essa aqui é uma das minhas roupas preferidas da Insider, né? A Tech T-shirt. Inclusive, galera, várias cores, tá? Eu tenho da cor preta, da cor branca. Essa cor meio grená, que eu confesso que é a minha preferida. Ela se molda perfeitamente ao corpo. Ela é muito prática, né? Porque além de ser, assim, atemporal, é bonita em qualquer momento do seu dia a dia, ela ainda, por exemplo, eu tô passando ali frio. São Paulo muda o tempo constantemente. Eu posso levar ela toda dobrada na minha mochila, que só de eu vestir ela, esse tecido modal altamente tecnológico, ele vai se desamassando no corpo. Além do que, a tecnologia, ela vai roubando o calor e traz uma sensação muito boa de conforto térmico, tá? Pessoal, aproveita que uma promoção como essa, que pode chegar até 38% de desconto, difícil voltar, tá? Então, link na descrição, Prof. Ricardo 15 e use roupas da Insider. Ricardo Marcílio recomenda para vocês. Bom, galera, então vamos lá, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na nossa introdução, o Biden, ele deu um discurso ali, o discurso pro Estado da Nação, né? Que foi um discurso, galera, bastante forte, em que ele praticamente tem que falar quais são as suas intenções, o que representa o governo americano, tanto para a sociedade que vai estar assistindo, como é o caso dos Estados Unidos. Eu diria que até o mundo, né, assiste o que ele fala, vide a gente que está comentando o seu discurso, mas seria destinado ali para o Congresso, para a Justiça, enfim, né, para os poderes instalados nos Estados Unidos. Só que claro que a gente está em ano eleitoral, que vai acontecer lá em novembro nos Estados Unidos, e ele precisa dar um jeito de voltar a ganhar popularidade. As últimas pesquisas indicavam 48% para o Trump e 43% para o Biden, sendo que 10 dos chamados swing states, que são os estados mais estratégicos, que ora votam no democrata, ora nos republicanos, 8 desses 10 estão pró-Trump. Ou seja, por enquanto o Trump ele é o grande favorito. E muito do peso em cima do Biden está relacionado às suas atuações geopolíticas e principalmente sobre uma suposta falta de sanidade mental graças à sua idade. E ele deixou bem claro, tá? Pessoal, o Biden é um cara um pouco confuso, troca um pouco os nomes, enfim, mas ele tentou ser, assim, bastante enérgico, bastante contundente, bastante vigoroso e até falou, a nossa idade não importa. O que importa é a idade das nossas ideias. Lembrando que se o Biden for reeleito, ele vai terminar o seu mandato com 86 anos, tá? Dentre outras coisas, ele falou várias vezes, né, não exatamente do Trump, porque ele não colocou o nome Trump no seu discurso, mas falava, o meu antecessor, ou seja, foi em tom eleitoral, né? Ele falou, por exemplo, do combate à China, falando que o Trump agiu de maneira muito errada à época com seu Let's Make America Great Again e America First, porque ele causou uma guerra comercial que prejudicou o mundo inteiro e o Biden, segundo ele, conseguiu lidar de maneira mais
diplomática com isso, citou a questão da violência armada, falando que o Trump ele é armamentista, que ele ajuda o ideal, né, que violência se resolve com mais violência, e que ele não vai pregar esse tipo de questão. Deixou bem claro, pessoal, que o Trump, sim, incitou a invasão ao Capitólio. Inúmeras vezes ele falou no seu discurso que a democracia, que a liberdade estavam em risco, inclusive citando, né, o Roosevelt, tradicional presidente, ex-presidente democrata, para falar que a liberdade precisa ser sempre protegida, que a democracia também, e que o Trump não representa esses ideais. Ele falou também, pessoal, sobre a questão que o mundo, na verdade os Estados Unidos, né, está precisando ajudar mais os ucranianos, que o Putin ele precisa ser derrotado, que a guerra está chegando para outro patamar. E quem não entende isso, não entende a geopolítica contemporânea, e aí novamente falou, o meu antecessor, inclusive, falou que era necessário deixar e apoiar o Putin fazer o que ele quisesse. Isso não é possível, a Ucrânia precisa vencer. Ele se referiu àquela declaração que a gente até comentou em vídeos anteriores, que o Trump, um pouco insatisfeito com os países não gastarem pelo menos 2% do PIB no setor militar, ele garantiu que aqueles países que fazem parte da OTAN e só se seguram em uma suposta defesa dos Estados Unidos, mas não gastam no setor militar, ele ia conversar com o Putin e até incentivar que o Putin invadisse esses países. Pessoal, de novo, né, uma coisa é o cara em campanha, outra coisa é o cara na prática, né? Não acho que o Trump incentivaria o Putin a invadir nenhum país. Se bem que eu não sei, né, galera? Esses políticos aí são meio malucões, né? Mas enfim, tá? A ideia é que isso pegou bastante mal para aqueles que apoiam a Ucrânia, que apoiam aí o Ocidente. Então Biden focou bastante nisso. Precisamos combater o Putin. E o Trump, ou o meu antecessor, não fará isso. Deixou claro, pessoal, questões polêmicas também, né? Por isso que eu falo, foi um discurso muito de campanha. Ele falou sobre a questão, nem posso falar aqui no YouTube essas palavras, né? Mas vocês sabem, né? De interromper, a questão da maternidade, né? Sabe que é exatamente o que eu tô falando. Falou que sim, ele vai apoiar para que isso se estenda pelos Estados Unidos inteiro, porque isso é um direito das mulheres. E falou sobre a questão migratória. Quando ele foi falar sobre a questão migratória, talvez um dos calcanhares de Aquiles do governo Biden também, por conta de toda a disputa com Greg Abbott e a entrada massiva de imigrantes ilegais, ele começou a falar sobre a questão do direito dos imigrantes, a questão da violência, e aí uma deputada republicana, lembrando que ele estava falando para o Congresso americano também, e que estava ali com materiais de campanha do Trump, sabendo o que seria um discurso eleitoral, ela falou assim, e por que você não cita, interrompeu ele, né? Por que você não cita, por exemplo, a questão do venezuelano, imigrante venezuelano que, né, enfim, sabe, assassina, enfim, um americano. E ele falou, não, realmente, a gente tem que pensar nesses casos. Mas a culpa não são dos imigrantes venezuelanos, a culpa é daquele venezuelano e ele deve ser punido. Então ele foi mais uma vez enfático falando que vai defender de maneira controlada, claro, né, a entrada de alguns imigrantes, respeitando questões relacionadas aos direitos humanos. Falam muito, pessoal, sobre a questão de alguns congressistas, inclusive, né? Falam que os congressistas republicanos estão dificultando a ajuda à Ucrânia e que, inclusive, escondem a verdade sobre a questão do Capitólio. E sobre as questões econômicas, ele tentou mostrar para o Congresso americano e para a sociedade americana que o seu governo vem mandando bem. Se a gente pegar nível de desemprego realmente caiu, inflação também caiu, e a gente tem um PIB, galera, crescendo aí de maneira relativamente importante, levando em consideração que a economia dos Estados Unidos é gigantesca. Uma coisa é você crescer 10%, tendo a economia, sei lá, do Suriname, nada contra o Suriname, claro, né, mas que é pequenininho. Outra coisa é você crescer em índices importantes, quando a economia já é muito grande. Professor, quer dizer então que economicamente ele foi super bem, reduziu o desemprego, reduziu a inflação? Então, se a gente olhar somente esses dados, sim. Mas os Bidenomics, como ele fala, aumentaram demais os gastos públicos. Provocaram, pessoal, uma crise da dívida. A gente teve uma briga, por exemplo, na época que o Kevin McCarthy era o presidente ali na Câmara dos Estados Unidos, para saber se poderia aumentar o teto da dívida, se não poderia tal. Então eu diria que assim, em curto prazo deu certo, talvez nas propostas do Biden em longo prazo possam comprometer a sanidade das contas públicas americanas. Em suma, galera, o que o resumo do Biden passou? Confiança. É fato, ele foi vigoroso, ele foi enérgico, que eu diria que muitas vezes na política até conta mais do que as ideias, né? O Biden com aquela figura talvez um pouco frágil, um pouco morosa, um pouco sem energia, agora ele tentou mudar isso no seu discurso. Pelo menos nessa parte ele mandou bem. Será que isso vai representar uma reversão dos votos? É aguardar para ver, galera. Outra notícia importante que a gente teve está relacionado a Israel.
Primeiro ponto, que Israel concluiu as investigações sobre aquele fatídico dia, né? Vocês se lembram, no dia 29 de fevereiro, quando caminhões de ajuda humanitária tentaram chegar em direção à faixa de Gaza, chegaram e algumas pessoas começaram a se aglomerar e disparos aconteceram. Nisso a gente teve mais de 100 mortes e mais de 750 feridos dos palestinos. Os palestinos falam que Israel atirou nos civis de maneira proposital, tratando como seres inferiores, tendo o mínimo de respeito aos direitos humanos. Já Israel fala que foi em legítima defesa, tentando defender os soldados israelenses. Segundo Israel, hein, pessoal? Lembrando que Israel já até mudou a narrativa algumas vezes. Inicialmente falou que não tinha dado nenhum disparo, depois as forças de Israel falaram que os disparos foram somente de advertência, e agora, na sua conclusão final, sim, houve disparos, mas somente contra suspeitos. O resto das mortes que aconteceram foram somente por correria, tumulto e pisoteamento. Lembrando, pessoal, que a ONU também investigou e concluiu que nos hospitais de Al-Shifa e outras regiões ali de Gaza, tinham vários que eram somente civis, não relacionados ao Hamas, que tinham ferimentos com bala. Ou seja, as histórias não coincidem muito, vamos colocar assim. Mas é a versão oficial israelense. Em relação ao Brasil, a gente teve o representante, né, o Jonathan Peled, que é o representante da Embaixada de Israel aqui no território brasileiro, que ele garantiu que está na hora de apaziguar as situações. Ou seja, Israel vai propor uma retomada das relações diplomáticas com o Brasil, mas mantendo as críticas ao Lula. Ele até falou, inclusive, né, não, mas é que pega muito, né, para a sociedade israelense ser comparado com o Bigodinho, né, vocês sabem o que eu tô falando, em relação à declaração do Lula, do Olo Tranã, né, enfim, o que aconteceu. Ele deixou claro, pessoal, que ele tá tentando acalmar as coisas e ele espera que o Brasil também faça isso, até porque ele sabe que a fala do Lula, segundo ele, não é a fala de todos os brasileiros e que espera um passo do Brasil também. Na minha concepção, tá, pessoal? Vou fazer minha análise, não há informação, é a minha análise. Quando Israel quis usar o exemplo brasileiro de uma fala que eu considero que foi uma fala ruim, não porque Israel não esteja ferindo princípios de direitos humanos na faixa de Gaza, eu acho que isso deve ser criticado, e não é só o Brasil que critica isso, mas também os Estados Unidos, a União Europeia, tudo tal. O Biden falou que Israel foi longe demais, inclusive, tá? Mas eu acho que comparar com o Olo Tananã, que feriu tanto a memória, o sentimento dos judeus, não foi uma comparação nada eficiente, eu diria até digna, tá? Não concordo com a comparação. Mas acho que tem que ter algumas críticas em relação a Israel. Israel talvez quisesse usar essa declaração do Brasil de bode expiatório, assim, então todo mundo que criticar Israel também está se comportando com o Brasil, com esse sentimento anti-semita e por aí vai, né? Só que eu acho, galera, que, assim, Estados Unidos fez críticas à declaração de Israel, a União Europeia, né, também fez críticas em relação à declaração brasileira, mas eu diria que, assim, as críticas pararam por aí. O Antony Blinken falou quando visitou Lula, pô, Lula, não concordo com a sua declaração, mas estamos juntos na proposta de criação de 2 estados. O Joseph Borrell, cara, a minha pronúncia não é... Alguém até me contatou, né, no e-mail, enfim, tá, esqueci como é a pronúncia, mas o Joseph Borrell, que é a liderança, uma das lideranças, né, da União Europeia, ele deixou bem claro, galera, que ele também não concordava com a declaração do Lula, né, de Olo Tananã, enfim, mas que ele acha que o Brasil pode ser um importante mediador para a solução de 2 estados. Ou seja, Israel viu que não pegou muito, né, o mundo não comprou a briga contra o Brasil pelas declarações infelizes do presidente. Por conta disso, Israel está tentando voltar atrás e reaver os laços diplomáticos. Mas, aparentemente, o Brasil não está tão satisfeito assim, hein? O Itamaraty, por exemplo, ele emitiu uma nota falando que não concorda com as mentiras que são contadas sobre o Lula por parte do Benjamin Netanyahu e dos seus partidários. Ou seja, mesmo Israel querendo buscar paz com o Brasil, aparentemente o Brasil não sei se vai aceitar, tá? Porque o Lula foi declarado como persona não grata, tiveram muitas críticas em relação à postura brasileira, alguns memes aí foram compartilhados e tal, então não sei se o Brasil vai... Acho que no final das contas vai, né? Lembrando, pessoal, penso eu, tá? Foi muito mais uma briga de governos, não uma briga de estados. A relação, ela tende a se estabilizar num futuro próximo. A gente teve também, pessoal, a Índia anunciando o envio de 10 mil soldados para a área de fronteira com a China. Lembrando que aquela região próxima da Caxemira, entre Índia, Paquistão e China, é extremamente tensa, você não tem uma fronteira muito bem definida, depende para qual país você pergunta, e lembrando que os 3 países têm suas armas nucleares. A gente teve em 2020, por exemplo, um momento de extrema tensão, onde militares indianos e militares chineses entraram em confronto na área fronteiriça, e desde então eu diria que assim, as tensões elas aumentaram demais. A gente pensa que só porque os 2 membros fazem parte dos BRICS,
que tá tudo na paz, galera. Não está, tá? A Índia, inclusive, ela faz parte de uma aliança chamada de Quad, com a presença da Austrália, do Reino Unido, da Índia e dos Estados Unidos. Ou seja, militarmente falando, eu diria que se a gente pegar Estados Unidos e China, a Índia é muito mais pró-Estados Unidos do que exatamente pró-chineses. Eles estão desenvolvendo uma frota marítima para possivelmente conter, tá, os anseios imperialistas da China próximo do Mar da China Meridional e, quem sabe não, em cima do Oceano Índico também, né? Aí mais partilhado com os indianos. A Índia, como cresce muito economicamente, também tem preocupações geopolíticas. A Índia mandou mais 10 mil soldados para dar conta de mais ou menos 532 quilômetros próximo ali ao Tibete, lembrando que China e Índia têm 3.800 quilômetros de fronteira. A China se mostrou preocupada com essa concessão de soldados, e anunciou que isso não contribui para a paz. E realmente não, né? Vamos ver, galera, se a gente vai ter mais conflitos. Eu diria que sim, tá? A tensão entre Índia e China é bastante significativa. A gente teve também, pessoal, declarações do New York Times, mídia super importante dos Estados Unidos, deixando bem claro que há uma crise entre Estados Unidos e Ucrânia. E essa crise não mora só na falta de recursos que os Estados Unidos estão demorando para ceder para a Ucrânia, visto que o Congresso americano não aprova aquele pacote de 60 bilhões de dólares destinado aos ucranianos. Mas mora também em divergências de opiniões. Como assim, professor? Segundo o New York Times, tá? Os Estados Unidos, ele mostra grande preocupação com as táticas militares que a Ucrânia está utilizando. A saída dos Zaluzny e a entrada do Syrskyi não agradou muito os Estados Unidos, segundo o New York Times. Além disso, a Ucrânia, segundo os Estados Unidos, segundo a New York Times, dispersa muito os seus combates. Fica lutando várias posições ao mesmo tempo, sem focar uma estratégia militar única, um avanço único. E talvez se preocupe muito com cidades que não têm a mínima importância, talvez simbólica, mas não do ponto de vista militar, como por exemplo Avdiivka. A gente teve, galera, segundo o New York Times, o Lloyd Austin tecendo críticas em relação à resistência desnecessária em Avdiivka. Em compensação, a Ucrânia acha que os Estados Unidos, com Lloyd Austin, com seus chefes militares, não pode opinar sobre a inteligência ucraniana, sobre a ofensiva ucraniana, visto que nem mais ajuda militar eles estão fornecendo. Ou seja, há um embate, há uma crise entre Estados Unidos e Ucrânia, pelo menos segundo a mídia americana. E é claro, pessoal, quanto mais tempo demorar para chegar aos recursos, eu diria que mais insatisfação vai surgir entre esses dois países. Eu falei para vocês também, galera, nos vídeos passados, que está rolando um exercício militar, na verdade são vários ao mesmo tempo, chamado de Steadfast Defender. É o maior exercício, 2024, né? É o maior exercício militar desde o final da Guerra Fria feito pela OTAN, que conta, tá? Dentre outras coisas, com 50 navios, incluindo porta-aviões e destroyers, 80 aeronaves de combate e mais de 90 mil soldados. Esses exercícios, eles vão ser de quase todos os países da OTAN, em troca de equipamentos, treinamentos, para combater possíveis ameaças externas. O documento do Steadfast Defender não cita a Rússia, mas fala de possíveis agressões asiáticas. Pensou, né, galera? Na Rússia e na China, né? Claro, tá? Tanto é que esses exercícios, eles estão sendo praticados nessa semana na Polônia, que faz fronteira ali com o corredor Suwałki, que tem o enclave de Kaliningrado, os países bálticos e Belarus, que é um grande aliado da Rússia, e também na região próxima ali da fronteira, com os países nórdicos, né? Também você está tendo posicionamentos ali próximos do Báltico. É óbvio, galera, que isso preocupa bastante a atuação dos russos. Se você tem exercícios na Finlândia e exercícios na Polônia, isso prejudica bastante a credibilidade, ou enfim, né, da Rússia. Aqui, galera, a gente tem que deixar um ponto bem importante, tá? Por quê? Ah, professor, mas os países têm o direito de ter uma aliança com quem eles quiserem, autodeterminação dos povos, autodeterminação militar. Eu não estou julgando isso. Vamos imaginar que, por exemplo, Cuba, ou sei lá, o México, ou talvez os dois, não gostem muito da diplomacia dos Estados Unidos. E aí eles se sentem ameaçados. Por conta disso, eles entram numa aliança militar com a China e com a Rússia, sendo que China e Rússia começam a repassar equipamentos, fazer exercícios militares contra uma suposta agressão dos Estados Unidos, bem na fronteira dos Estados Unidos. Será que o Biden se sentiria confortável, galera, com isso? Com esse repasse de equipamentos? Lembrando que a gente tem míssil de longo alcance sendo cedido dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, em direção à Ucrânia, que está sendo utilizado contra Belgorod, que é uma área da Rússia. E aí, será que os Estados Unidos
Acharia que a Rússia não está interferindo diretamente se falasse em colocar militares no México, militares em Cuba, repassando equipamentos, mísseis para esses territórios? Cara, penso que eles achariam que é uma intervenção direta. E é isso justamente que a Rússia está achando. A gente teve, por exemplo, Nikolai Patrushev, que é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, falando que a OTAN está ensaiando para uma possível agressão militar contra os russos. E por isso a Rússia precisa se preparar. Ele deixou claro, pessoal, que nenhum outro país do mundo, excetuando os Estados Unidos, desencadeou tantas guerras e conflitos, além de várias crises econômicas que são devastadoras. Segundo ele, tá? Sem apresentar exatamente quais foram os conflitos, a OTAN já iniciou mais de 100 guerras e ou conflitos militares e precisa ser parado. Lembrando, galera, que isso é um dado bem importante. O Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, falou sobre isso e pouca gente se atentou. Ele falou, gente, por favor, vamos ajudar, porque ele é favorável, né, a ajuda de verbas lá, liberação de verbas do Congresso para a Ucrânia. Vamos ajudar a Ucrânia. Vocês pensam que não, mas ajudando a Ucrânia, a gente cria emprego e gera serviços aqui, gera impostos nos Estados Unidos. E é verdade, galera, porque grande parte desse financiamento não vai necessariamente em dinheiro próprio para a Ucrânia. Parte desses 60 bilhões vão em equipamentos, munições, projéteis, equipamentos, tal, que são produzidos pela indústria bélica americana. Ou seja, é o Estado americano financiando a sua própria indústria, gerando emprego, pagando impostos, movimentando a economia, injetando dinheiro e até mesmo criando, possivelmente, até uma situação de dívida com os ucranianos. Uma situação, pelo menos, de dependência geopolítica, tá? Então é fato que os americanos gostam, né, de incentivar uma guerrinha aí, até para aquecimento da economia local. Ou seja, ele até colocou, né, que o aumento dos gastos militares, ele mostra como os países da OTAN não estão dispostos a somente se defender, mas também a atacar os russos. Portanto, segundo ele, a OTAN se prepara para a guerra e, portanto, a Rússia também deve se defender. Você concorda, galera, com essa declaração do secretário de defesa da Rússia? Acha que a OTAN tem uma postura agressiva e não somente de defesa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, galera, a gente teve, né, recentemente uma reunião do Lula com o Nicolás Maduro, pedindo ali para que seja respeitado o Acordo de Barbados, um viés um pouco mais democrático, e o Lula falou que na conversa que ele teve com o Maduro prometeu que ele iria chamar qualquer tipo de observador internacional que quisesse vistoriar as eleições venezuelanas e garantir a lisura do processo democrático, só que Maria Corina Machado, que é a principal candidata da oposição, não poderia concorrer. Eu até trouxe para vocês no vídeo de ontem, que ele falou, mas também, né, o pessoal, a oposição fica chorando. Poxa, quando eu fui preso, eu não fiquei chorando. Eu indiquei um candidato, ele concorreu por mim, perdeu, faz parte do jogo democrático. A Maria Corina Machado falou, poxa, mas... Primeiro ele falou, né, você acha que eu tô chorando porque eu sou mulher? Não acho que o Lula falou nesse sentido, tá? Mas, pô, você tá errado, eu estou chorando, entre aspas, porque eu represento a vontade de milhões de venezuelanos que não vão ter seu voto representado. Aí sim eu concordo com ela, né? Galera, infeliz de novo a declaração do Lula, né? Não é que ela tá chorando só porque ela não pode concorrer. Os motivos, aparentemente, eles são muito frágeis. Ela quer privatizar a PDVSA, ela foi a favor das sanções econômicas. Não é nenhum tipo de escândalo de corrupção ou atentado contra o Estado venezuelano. São divergências políticas. Ou seja, apesar da Venezuela garantir para o dia 28 de julho as eleições e chamar, inclusive, né, vistorias internacionais com membros como ONU, União Europeia, União Africana, CELAC, CARICOM e várias outras organizações, eu diria que o principal ponto não foi cumprido, que é a possível participação da Maria Corina Machado. Você acredita, pessoal, na lisura do processo venezuelano, mesmo sem a Maria Corina Machado, mas com possíveis vistorias internacionais? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.